vamos falar sobre sonhos como realização de desejos. A aparente contradição trazida pelos sonhos de recorrência do trauma, né, ela é exatamente resolvida pelo acréscimo da existência da opção de morte. Então não existe só o princípio do prazer, existe alguma coisa que está além do princípio do prazer, que é a compulsão e a repetição. E o processo básico da satisfação do desejo, né, não pode ser explicado sem prestar contas a quantas anda a economia disso, a dinâmica disso, porque você está lidando com forças capazes de modificar a situação psíquica, tanto no sentido de reprimir, de inibir, como tem um texto Freud com o nome Inibição, Sintoma e Angústia, por exemplo, 1926. Então a coisa ela é energia o tempo inteiro, que pode inibir ou pode transgredir a inibição. Então é um conflito entre uma força que quer a descarga psicomotora, que é impulso, e uma força que quer modular, que quer impedir a forma, principalmente, como essa forma inadequada, como essa descarga pode ser realizada. Então nós estamos falando de energia, então nós temos que falar de economia, temos que falar de dinâmica. E tópica também, onde é que está, como é que se processa isso, uma energia ligada, que dá sustentação à defesa, com catexias colaterais, tudo isso em psicanálise tem que ser falado, explicado, porque senão não é psicanálise. Como é que a força funciona, como é que o processo ocorre. Aí sim você está fazendo psicanálise, aí sim você pode explicar as coisas. Não é eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu penso que é isso, que eu penso que é aquilo. Não. Eu constato, através de experiências observacionais, experiências científicas, que isso existe ou não. Aparentemente, a teoria da realização do desejo fica obsoleta, né, com a ideia da opção de morte, mas pela própria ideia da opção de morte, né, que ideia, né, respaldada em ocorrências. Tá? Tem, masoquista, por exemplo, existe. Sádico, existe. Assassino em série, existe. Né? Doença psicossomática, existe. Tudo existe, não tem nada que é fora, né, de órbita, que foi colocado ali, que é o pensamento. O desejo do outro, não dá para definir, porque a gente não sabe se o desejo é do outro ou não, é uma coisa inconsciente. Quem faz o discernimento se é do outro ou não é o teste de realidade que é feito pelo ego. Então não é uma coisa do inconsciente, é uma coisa do ego. Eu falar essa expressão que eu estou usando, então não é inconsciente. Outra coisa é dizer que o simbólico vai resolver tudo, que o simbólico é a mesma coisa que o sintoma. Nós vimos aqui símbolos que aparecem em sonhos. Então o fato de eu formar um símbolo não quer dizer que eu resolvi o conflito psíquico, pelo contrário. O símbolo esconde o conflito psíquico. E se eu ficar jogando ping-pong o tempo inteiro, eu vou ficar jogando ping-pong o tempo inteiro, aí eu vou começar a criar uma narrativa, né, de que você tem que aprender a conviver com o sintoma. Pô, mas eu estou psicótico, eu não consigo nem sair de casa, eu tenho que aprender a conviver com o sintoma? Como que eu vou aprender a conviver com o sintoma sem ter como conviver? Eu tenho que primeiro ter a capacidade de conviver, para depois eu poderia conviver com o sintoma. Mas a boa notícia que tem é que desde Breuer, se você fizer o trabalho adequado, colocar as coisas nos trilhos, né, legais ali, sadios, né, o sintoma desaparece, já com Breuer. Não precisa nem chegar em Freud, não. O Breuer conseguia fazer o sintoma desaparecer. Mas ele não conseguia impedir do sintoma reaparecer porque ele não tinha havido evolução. Então a terapia, o método catástrofe de Breuer é superior a essa posição de dizer que não precisa trabalhar sintoma. Falar de depreciativamente dos psicanalistas freudianos como especialistas em sintomas. Né? Então, realmente, não dá para continuar com esse tipo de lenga-lenga, né, digamos assim, sem abordar as coisas como elas são. Por essas e outras, eu convido vocês a entrar no canal Psicanálise Léo. Vocês têm aqui, né, temas: psiquiatria, psicopatologia e psicanálise. E esses temas, como vocês estão vendo, são muito importantes para que você não fique perdendo tempo, né, digamos assim, sem fazer uma terapia capaz, com condições de ajudar
vocês a melhorarem a sua vida. Nós estamos num processo entre a vida e a morte, nós temos que lutar pela vida e para que a vida possa ganhar, se expressando em qualidade de vida, em força mental, né? Aqui a gente tem que ficar forte. Então eu, para poder ficar forte para enfrentar as dificuldades da vida, né, eu preciso trabalhar, eu preciso conhecer, eu preciso de amor por mim mesmo, amor pelas pessoas tão próximas de mim, que eu posso tentar ajudar, e a humanidade como um todo, e acreditar de que vale a pena lutar pela sobrevivência da humanidade. Então, amor e sabedoria.